Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo de resultados aqui na Exame Invest, temporada de resultados do quarto trimestre de 2021, que estão saindo ao longo desse primeiro trimestre de 2022. E hoje vamos falar de uma empresa que teve nesse 2021 o seu melhor ano da história, né? O melhor resultado de sua história, mesmo durante um ano de pandemia. Resultado muito positivo que vai dar também muitas alegrias para os seus acionistas, porque inclui, né, a distribuição de dividendos consideráveis. Então, para falar sobre esse resultado da empresa que é a Log, né, empresa de logística, vamos chamar o CFO da Log, que é o André Vitória, CFO da Log. Muito bem-vindo, André. Muito obrigado por estar conosco nesta quarta-feira. Carlos, sou eu quem agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar com você. Prazer todo nosso, André. Então, André, vamos direto ao ponto que nosso público, inclusive muito deles acionistas, né, da Log, quer saber como é que foi esse 2021, que aparentemente foi ano de resultados excepcionais para a Log em termos de faturamento, em termos de lucro e também que vai dar dividendos interessantes, né, ao longo, agora vai ser pago no final de fevereiro, né? Então, ao longo desse mês vai distribuir dividendos para os acionistas. Como é que foi esse 2021, André? Carlos, sem dúvida, como você mencionou, realmente foi o melhor ano da nossa história. A gente vem apresentando recorde em todas as etapas do nosso ciclo de negócios. Começando, né, vamos dizer, dentro desse modelo do nosso ciclo de negócios, nós adquirimos um total de 519 mil metros quadrados de área bruta locável, né, de terrenos em 10 cidades distintas, né, o que representa aí também um recorde de prospecção. Ou seja, apesar da gente ter já aproveitado o ano de 2021 trazendo excelentes resultados, a gente já está pensando, né, adiante. Então, começando com o nosso Land Bank, né, 90% do nosso plano de crescimento previsto aí até o final de 2024, a gente já tem de terrenos dentro de casa. Então, essa é uma marca extremamente importante para a gente também. Acho que um outro dado que é extremamente importante, que o recorde de entregas, né, foram 6 projetos em 5 cidades distintas. Nós produzimos 350 mil metros quadrados, né, de área bruta locável, também um recorde para o nosso time aqui de produção e de engenharia. Mostra também que, vamos dizer, os nossos projetos continuam, vamos dizer, a todo vapor. Acho que um outro dado importante de mencionar no aspecto comercial foram 786 mil metros quadrados, né, locados durante esse ano. A gente tem um termo, né, que a gente usa de absorção, né, de absorção bruta, ela realmente também foi recorde, que propiciou aí uma vacância, né, de apenas 3%, que quando a gente compara com o mercado, mostra que a gente tem realmente um índice de ocupação extremamente alto, né, dentro dos nossos negócios. Acho que, adicionalmente, falando sobre, né, os modelos de contratos que nós temos, a gente fechou 5 BTS ao longo desse ano. Acho que é um dado importante que mostra que realmente os players de e-commerce de varejo vêm trazendo, né, um crescimento maior para essas atividades. Continuamos investindo, né, em CAPEX, novos projetos, né, um montante considerável. Foram 643 milhões, né, de reais durante esse ano aí de 2021. O que propiciou, então, a gente apresentar um lucro, né, líquido acumulado de 383 milhões de reais. Né? Isso foi 170% maior do que o do ano passado. Acho que mostra que a gente realmente se encontra hoje num patamar distinto, seja de crescimento, né, e de apresentação de resultados. Eu acho que realmente a Log está tendo uma oportunidade grande de, mesmo num cenário, né, um pouco mais incerto, um pouco mais volátil, né, no mercado, a gente tem tido excelentes resultados, como a gente pôde apresentar hoje na nossa divulgação. Perfeito, André. Então vamos analisar um pouco, ponto a ponto, as coisas que você falou, né? Porque é bastante interessante. Enquanto isso, parabéns pelo resultado, um ótimo resultado. Vamos falar principalmente, vamos iniciando a falar da razão desse sucesso, né? Você citou a questão do e-commerce. Eu queria te perguntar, como é que foi o impacto do e-commerce nesse ano de 2021, um ano de pandemia, mas que de fato viu uma certa desaceleração das vendas do varejo online. Vimos também Magazine Luiza Via Varejo, por exemplo, sofrendo bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, está se consolidando no Brasil essa tendência de comprar online, né? Então, como é que foi esse último, especialmente o último período, o último semestre de 22 e de 21, e qual é a perspectiva para 22, com os juros mais altos também, que com certeza vão prejudicar o desempenho do varejo, incluindo o varejo online? Carlos, eu diria que, analisando vamos dizer, o brasileiro ao longo desses últimos 2 anos, né, a gente acabou tendo uma oportunidade de mudar um pouco o nosso
conceito e a experiência de consumo, né? Então, em 2020, iniciou-se realmente uma corrida grande para o varejo ou para o comércio, né, eletrônico, e isso trouxe uma perspectiva distinta, né, dos consumidores de poder, né, explorar, né, ou seja, diferentes tipos de indústria através do e-commerce. Então, realmente, 2020 teve um crescimento, né, grande. Em 2021, esse crescimento continuou acontecendo, não no mesmo patamar que 2020, mas realmente ele continuou acontecendo, e a tendência é que ainda tenha assim, um crescimento, né, de e-commerce em diferentes tipos de indústria. No nosso relatório, a gente mostra, né, os segmentos, a penetração do e-commerce, pelo menos por parte dos nossos clientes, como que isso vem crescendo gradativamente. Eu imagino que para esse segundo semestre, né, a gente tem uma acomodação dessa curva de crescimento, né, de e-commerce, mas que ela tende a permanecer ainda, né, ao longo aí do ano de 2022, visto que quando a gente compara o Brasil, né, com outros países de dimensões continentais como a nossa, a gente vê que tem realmente uma perspectiva ainda grande, sabe, de que o comércio eletrônico faça parte, né, de eu diria, de uma constante, né, em relação à experiência de consumo dos clientes. Então, eu acredito que ainda em 2022 a gente vai ter um certo crescimento desse modal mesmo de compra. Agora, também, sempre pegando o gancho de 2022 com a alta da taxa de juros, a Selic, basicamente, nos últimos 16 meses, nem isso, 14 meses, passou de 2% para 10,75%. Então, subiu 5 vezes, né? Aumentou 5 vezes, mais de 5 vezes. Como isso impactou as atividades da LOG, especialmente no que tange à construção de novos galpões, né, a produção de novas infraestruturas que, de fato, se tornaram mais caras, porque o crédito se tornou mais caro. Como isso está impactando a atividade de vocês e como poderia impactar ao longo de 22? Eu diria que, a despeito dessa alta volatilidade do cenário macroeconômico, né, que realmente apresenta uma pressão, né, constante nas taxas de juros, a demanda por esse tipo de ativo ela tende a continuar. Tá? Assim, a gente vem mostrando que, vamos dizer, essa tendência de alta de juros aconteceu durante todo o ano, né, de 2021, e isso não necessariamente impactou o nosso modelo, né, de negócio. Então, para a atividade da LOG em si, a gente entende que tem ainda uma perspectiva positiva a despeito dessa pressão. Agora, o cenário macroeconômico ele é realmente algo que preocupa no sentido de que seja taxa de juros, seja inflação, isso acaba gerando uma incerteza e uma falta de previsibilidade, né? Principalmente de investimentos por parte dos nossos clientes ou mesmo por parte da indústria. E isso pode gerar uma tendência de uma certa cautela, né? Um compasso de espera para novos investimentos, né? E isso, de alguma maneira, retardar um pouquinho, né, todo o potencial, né, que nós temos hoje como país de, né, avançar na infraestrutura, né, logística e principalmente aí nos nossos galpões Brasil afora. Então, eu diria que tem sim um cenário macroeconômico que preocupa, né, mas ele preocupa como um todo, mas em termos de infraestrutura e de operações, no nosso negócio a gente ainda caminha com uma regularidade prevista como a gente tinha já anunciado anteriormente. E vocês estão pensando em investir em quais estados no Brasil? Porque vocês estão presentes hoje, se não me engano, em 18 estados e no Distrito Federal tem previsão de entrar em Mato Grosso, no Piauí, em Santa Catarina, né, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Mas tem outros estados onde vocês não estão presentes? Tocantins, Maranhão, se não me engano, Paraíba também, né? Então eu queria te perguntar, André, qual é a previsão de vocês dos investimentos para os próximos meses ou anos, se é nos estados, se concentrar, né, nos estados onde vocês estão, que de fato são, sem querer se esconder, os mais ricos do Brasil, os mais bem estruturados, até mais infraestruturalmente equipados, ou também entrar em estados onde também há menos concorrência, né? Como, por exemplo, Maranhão, Piauí, mas onde também provavelmente terá demanda logo em breve de comércio e de logística também. Tá? Carla, a gente, desde o início da nossa trajetória, a gente percebeu que o futuro do nosso negócio estava muito vinculado a se aproximar bastante do centro de consumo. Então, o início, né, onde a gente trouxe o eixo Rio-São Paulo como os principais pilares, né, dessas duas regiões para o desenvolvimento das nossas atividades, a gente percebeu que o consumidor também precisa estar perto, né, desses produtos. E essa foi uma característica que a gente acabou associando junto aos nossos clientes. Então, a tendência é que a gente continue interiorizando as nossas operações, né, não deixando de aproveitar oportunidades, né, aqui na região sudeste, mas certamente a capilarização das nossas atividades pelo Brasil é, sem dúvida, o foco que a gente
vai, vamos dizer, priorizar, né, ao longo desses próximos anos. A gente percebe, então, que esses centros de consumo hoje, com regiões metropolitanas, eu diria aí acima de 800 mil, né, 1 milhão de habitantes, elas comportam, sim, atividades, né, de qualidade, como são as atividades que os galpões da LOG, né, apresentam. E, então, assim, eu não concentraria numa determinada região. Hoje, se eu pudesse falar para você, assim, realmente, a região Nordeste tem um potencial muito grande, a gente tem já boas operações e continua crescendo operações na região Nordeste. Mas, como eu disse, sim, as regiões metropolitanas com uma densidade que comporte, né, esse tipo de atividade, a gente já tem grande parte delas prospectadas ou até mesmo, como eu mencionei, né, no início, com o Land Bank já adquirido para a gente poder desenvolver nossos projetos. A tendência é que a gente interiorize as operações cada vez mais. Legal, legal. Agora, falando do principal eixo de consumo no Brasil, né, Rio-São Paulo. Você, como CFO, cuida dos números da empresa. Então, a pergunta é seca e a resposta te peço para ser telegráfico. Há ainda espaço para construir galpões ao redor de São Paulo, capital? E a segunda pergunta ligada é: os aluguéis em volta de São Paulo, capital, estão caros cada vez mais ou caros demais nesse momento? Carlos, ainda existem oportunidades, não são muitas as oportunidades de adquirir terrenos e desenvolver esses galpões, visto que é uma região já densa, né, em termos de operações já existentes, mas ainda existem, sim, oportunidades a serem desenvolvidas nessas regiões, né, principalmente em São Paulo. E eu acho que a dinâmica de preços tende a ter eu não diria que está caro, tende a ter uma certa recuperação daquilo que já vem sendo colocado hoje, né? Então, à medida que a gente tiver mais operações sendo desenvolvidas por ali, eu acredito até que tem uma recuperação maior de preço. Eu não diria que os preços estão acima daqueles que seriam, né, praticados em pouco tempo. E no Rio de Janeiro, passando por outro eixo, outro polo de consumo, né, o eixo Rio-São Paulo. No Rio de Janeiro, como é que está a situação? Tem muita empresa indo embora do Rio de Janeiro, infelizmente, e também tem um problema grave de segurança das cargas mesmo, segurança logística muito maior do que em São Paulo. Como é que está a situação? Qual que é a visão de vocês da LOG nesse aspecto? Assim, vamos dizer, as operações da LOG, eu não poderia dizer assim que a gente sofre quanto a essa pressão quanto à segurança, Carlos. Assim, eu sendo bem honesto com você. Eu acho que é um estado, né, e uma região espetacular, tem oportunidades ali. Vamos dizer, a forma com que a gente opera hoje, né, tem sido também todo um aparato, né, de segurança, e eu não diria para você que a gente sofre em relação a esse temor, né? E que, vamos dizer, eu acho que uma eventual saída, né, de empresas, né, de determinados lugares, eu diria que está muito mais vinculada ao cenário macroeconômico do que especificamente do Rio, né, porque realmente lá tem-se muitas oportunidades sendo até consideradas aqui internamente, né, pela companhia, e eu vejo que o potencial, né, que nós temos também de desenvolvimento de atividades lá é tão grande quanto a gente tem também em São Paulo. Então, eu diria que tem mais oportunidades do que riscos ou de, né, vamos dizer, downsides, quando a gente fala em relação ao Rio. Perfeito, perfeito. Então, agora vamos falar, né, de outro ponto. Vamos falar da vacância, né? A vacância de vocês é muito baixa. Vou pegar de novo o slide para a gente ver os nossos números. A vacância de 2021 ficou em 3,11%, né? Uma vacância muito baixa. Me fala se estou enganado, até mais baixa dos níveis pré-pandemia, né, André? Ou estou enganado? Bom, a gente vem apresentando uma vacância em termos percentuais nesse montante já há alguns trimestres, tá, Carlos? Assim, vamos dizer, o apetite pelos ativos da LOG tem sido grande, né, que mostra que a assertividade do nosso modelo de negócio já na prospecção, né, vamos dizer, dos terrenos, né, de onde a gente vai se instalar, ou seja, já começa ali. Essa vacância não é um resultado único, exclusivo de todo o tratamento do time comercial com os clientes. Começa até mesmo de onde a gente vai desenvolver esses ativos, né? Claro. O nosso time de desenvolvimento imobiliário aqui costuma mencionar que, eventualmente, até o lado da rodovia, naquela região onde a gente se encontra, pode fazer uma diferença grande, né, pela demanda. Então, a gente vem apresentando essa vacância, né, baixa, né, a melhor do setor, principalmente quando comparado com um mercado parecido com o nosso, ela é 4 vezes menor, né, e ela se deve realmente a essa atratividade e a qualidade dos ativos que nós temos hoje, né, nas regiões onde a gente opera. Eu acredito que ela se mantenha próxima, né, ali, quando a gente fala entre 2% e 5%, cara, acho que é uma
são números condizentes, sabe, com o negócio da companhia, né, por conta de eventuais turnovers ou até mesmo de desenvolvimento de novos ativos, que até a gente conseguir entregar esses ativos totalmente locados, você pode ter um período de vacância que pode influenciar esse percentual. Claro, claro. E última pergunta, André, sobre as perspectivas para 2022 em termos de... Ah, não, aliás, vamos falar antes do juro, né, dos dividendos, né, que vão pagar esse ano. O dividendo vai ser importante, né, um dividendo interessante, cerca de 0,86 centavos por ação, se não me engano, né, 0,87 centavos por ação. Queria te perguntar, qual que é a previsão também para 2022 em termos de dividendos? Qual que é a meta que vocês se colocaram? Se superar 2021, se vocês esperam uma contração da atividade econômica que vai impactar por causa das eleições, por causa dessa situação macro, etc. Qual que é a visão de vocês para 2022 em termos de previsão de dividendos? Carlos, acho que o destaque que nós demos, né, a dividendos durante a divulgação dos nossos resultados é porque realmente a gente atingiu um novo patamar, né, de resultados, né, para a companhia. Coloca a companhia realmente num outro nível de crescimento e, obviamente, de entrega de resultados, né? A nossa política de dividendos ela é vinculada aos 25% mínimos obrigatórios, né, que a gente apresenta pela legislação. Então, o dividendo apresentado, né, por mais que ele tenha sido muito mais representativo do que dos anos anteriores, é em função do resultado que foi colocado e dos 25% aplicados a ele. Acho que vale mencionar assim, que a nossa prioridade, né, de alocação de capital continua sendo a gente investir em oportunidades de crescimento greenfield, né, e uma adequação da nossa estrutura de capital, né, vamos dizer, a política de pagamento de dividendos é uma consequência realmente do nosso modelo de negócio, do resultado e da legislação vigente. Para 2022, o que a gente entende, né, assim, o ano vai ser tão bom quanto o de 2021. A gente tem já previsto uma entrega de mais de 400 mil metros quadrados de ABL até o final do ano, né, de 2022, sendo que um dado interessante é que 83% desse total já está pré-locado. Ou seja, a gente já tem uma pré-locação alta, né, vinculada a essa entrega que nós vamos realizar até o final do ano. Então, a gente espera que os resultados também de 2022 sejam tão robustos como foram em 2021. E, consequentemente, né, vamos dizer, a apresentação de lucro e de dividendos vão seguir essa linha que a gente apresentou esse ano passado. Perfeito, perfeito. André, agora, a última pergunta, sempre sobre esse ano. O ano passado vocês fizeram um follow-on, né? E também emitiram 250 milhões de reais em debentures, ou seja, se endividaram com o mercado, né? E a ideia do follow-on, que lembramos, foi realizado, se não me engano, exatamente um ano atrás, né? Em março, fevereiro, março, por aí, se não me falha a memória, basicamente era de adquirir novos galpões, né? A oferta foi feita de forma restrita, o follow-on foi mais ou menos meio bi de reais, então vocês tinham em caixa, me fala se eu estou enganado com os números, 750 milhões de reais para investimentos novos, né? Carlos, como que eu endereço, né, vamos dizer, a estrutura de funding, vamos dizer assim, né, de financiamento do nosso crescimento, né? Vamos lembrar que o modelo de negócio da companhia apresenta aí 3 grandes formas, né, de financiar, vamos dizer assim, as nossas atividades de crescimento. O primeiro deles é esse que você mencionou, ou seja, uma companhia de capital aberto, a gente tem vamos dizer, o nosso papel, a gente faz um follow-on desse papel para adquirir, para colocar, né, esse recurso, como eu mencionei, vamos dizer, principalmente nas atividades de crescimento, né, orgânico do nosso portfólio e no equilíbrio, né, da estrutura de capital. Então, o follow-on é realmente um dos mecanismos para isso. Entretanto, a gente vê que o cenário hoje, né, vamos dizer, o mercado de capitais, ele não tem uma abertura para esse tipo de movimento nesse momento. Eu acredito que, ao longo de 2022, muito provavelmente a gente tenha uma ou outra janela que a gente possa aproveitar, né, esse movimento, mas eu não vejo isso com muita clareza hoje, né? Acho que é muito o impacto do que nós temos aí do cenário político. O outro momento que a gente pode trazer, né, como sendo uma alternativa é o financiamento. Como você falou, a gente, na verdade, emitiu 250, depois mais 450 em dívida, foram 700 milhões em dívida no ano passado, em 2 emissões. Entretanto, a gente não pretende seguir com uma alavancagem maior do que essa que a gente vem apresentando hoje, né? Eu acho que o cenário de alta de juros pede mais cautela para que a gente realmente trate, né, uma estrutura de capital mais equilibrada, para que a gente não entre também com um endividamento maior do que aquele que o nosso balanço comporta. Então, a melhor forma da gente efetuar o nosso funding para crescimento é a maneira estratégica que a gente tem, que é o que nós chamamos aqui da reciclagem dos nossos ativos, ou seja, nós vendemos os ativos hoje que já estão maduros e que têm uma boa performance,
visto que eles ainda são extremamente bem demandados pelo mercado. Vender para fundo de investimento, algum outro investidor institucional, essa é a forma que a gente entende que a gente deva conseguir seguir com o plano de crescimento. E a gente vai fazer isso esse ano, né? Ou seja, nós vamos fazer mais vezes e em maior quantidade, em maior volume. Então, acho que a reciclagem dos ativos é que realmente vai tornar vamos dizer, essa estrutura, né, de funding para o nosso plano de crescimento viável. Perfeito, muito interessante essa estratégia da Log de reciclagem dos ativos. André, última pergunta, um pouco polêmica dessa vez, mas estamos em ano eleitoral, ano muito tenso e também uma situação social bastante complicada no Brasil. Vocês na Log estão trabalhando com algum cenário de necessidade de reforçar a segurança de seus galpões por causa de risco de assaltos? A gente viu no passado também, né, até aqui em São Paulo, né, organizações, quadrilhas bem organizadas assaltando, né, em galpões e tomando cargas inteiras muito valiosas. Com uma piora da situação social, se pressupõe que isso possa até aumentar, que o risco de violência urbana ou de insegurança pública possa aumentar. Qual que é o cenário com o qual vocês estão trabalhando na Log e vocês estão tomando medidas para garantir uma segurança maior para as plantas de vocês? Carlos, os nossos galpões hoje, né, permitem, as portarias nossas hoje, elas são portarias blindadas e que têm segurança, né, em todas elas, ou seja, os nossos galpões hoje são administrados pela companhia e todos eles têm, vamos dizer, toda uma estrutura, né, de segurança já montada que permite vamos dizer, eu diria, né, uma sensação muito mais de maior tranquilidade por parte dos nossos condôminos, né, por parte dos nossos clientes. Obviamente, a gente monitora as regiões, a gente sabe que tem regiões que têm uma exposição maior ou menor, né, a certas situações vamos dizer, de ocorrências ou de incidentes, né? Mas, de novo, eu comento contigo, a gente não vê isso hoje acontecendo, sabe, de forma muito expressiva, sabe, que possa realmente chamar a atenção de uma maneira maior do que essa que a gente faz o monitoramento das nossas atividades. Mas certamente é algo que o fato de nós termos, então, a administração dos nossos condomínios, a gente monitora com critério, né? Então, seja com os CFTVs e com as portarias blindadas e com a segurança, essa é uma preocupação recorrente que nós temos para dar realmente uma tranquilidade maior para os nossos clientes. Mas eu comento, assim, a gente ainda não enxerga isso como sendo algo recorrente ou algo muito expressivo, né, nas nossas operações, e olha que a gente opera, né, Brasil afora, né? São várias essas nossas operações. Pois é, né? Seja somente uma eventual sensação, mas que a gente atravesse o ano de forma, né, tranquila e que, né, quaisquer que sejam aí os resultados que a gente venha a ter em termos de eleições, principalmente próximas a essas eleições, a gente saiba superar e fazer com que realmente a gente aproveite aí o ciclo de crescimento que o país merece ter, né, a partir desse momento. Com certeza, com certeza também torcemos para que o Brasil passe incólume, né, essa prova também, esse teste com a história. André, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos que estão seguindo a gente, muito obrigado também pelas informações que o André trouxe para a gente, foi um prazer tê-lo conosco aqui na Exame Invest. Obrigado, André. Obrigado, Carlos, foi um prazer. Muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na Exame. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E também não se esqueçam de dar um like aqui no canal, ativar o sininho, né, e se inscrever, claramente, no canal da Exame Invest. Deixar o seu comentário sobre esses resultados da Log, né? E também não se esqueça que todo dia, 8 horas da manhã, estaremos aqui para a nossa abertura do mercado, todos os dias aqui na Exame Invest, no Instagram e no YouTube, junto com minha parceira Jéssica Castro. Te vejo lá. Até mais.